Bem-vindos então ao nosso curso Saiba como defender sua fé católica. Eu faço esse curso devido a ensinar um pouco os católicos as coisas que muitas vezes eles precisam entender para debater com alguns protestantes ou às vezes alguns ignorantes que julgam o catolicismo sem conhecer um pouco o catolicismo. E às vezes até alguns querem tomar até o lugar de Deus, né? Uma pessoa essa semana, né, veio discutir comigo questão das imagens, né? E veio falar que somos idólatras, que os católicos são idólatras e que inclusive não vai para o céu. Quer dizer, se coloca até no lugar de Deus, dizendo quem que vai ser salvo, quem não vai, quem é condenado e quem não é. É um absurdo isso, né? É um absurdo. Não compete a nós, né? Então, assim, não julgue aquilo que você não conhece. Procure se informar melhor, né? O conhecimento, né, liberta da ignorância, né? Então, nesse primeiro vídeo, eu quero explicar essa questão das imagens, então. Né? Vamos explicar bem explicado, né, para que vocês possam entender, compreender e depois possam dar respostas. A lei de Deus parece proibir o uso de imagens no culto sagrado, pois diz o livro do Êxodo: não farás para ti imagens esculpidas, nem qualquer imagem do que existe no alto dos céus, ou do que existe embaixo na terra, ou do que existe nas águas por debaixo da terra. Não te prostrarás diante delas e não lhes prestarás culto. Isso diz o livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 4. Vejamos o significado exato deste texto. Vamos ver, acompanhar o Antigo Testamento. Por que não as imagens? Por que terá o Senhor proibido a confecção de imagens aos judeus do Antigo Testamento? Porque podiam ser ocasião a que o povo de Israel as adorasse como faziam os povos vizinhos dados à idolatria. Os israelitas tendiam a imitar os gestos religiosos dos povos pagãos e por isto mais de uma vez caíram na idolatria. Pode vir também segundo o livro dos Reis, capítulo 18, versículo 4, e o livro da profecia de Ezequiel, capítulo 8, versículo de 3 a 18. Justamente para evitar a fabricação de imagens, o Senhor não tomava forma alguma quando falava a Israel. Apenas fazia notar a sua presença por meio de raios, trovões e etc. Desta maneira, então, subtraía ao seu povo qualquer ponto de apoio para confeccionar alguma representação de Deus. O próprio Javé se dignou revelar o motivo da proibição em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 15, e paralelo a Êxodo, capítulo 20, versículo 4 seguintes. Estai atentos, já que não vistes forma nenhuma no dia em que Javé no Horebe vos falou em meio ao fogo. Não prevariqueis e não façais imagens esculpidas a representar o que quer que seja. Os profetas também foram categóricos na rejeição, visto que Israel de fato tendia à idolatria. Ver também profeta Isaías, capítulo 40, versículo 18. Profeta Isaías, capítulo 44, versículo de 9 a 20, e o profeta Jeremias, capítulo 10, versículo de 2 a 5. As razões que levaram os antigos a adorar imagens eram muitas vezes de índole mágica. Com efeito, julgavam os povos primitivos que a imagem participava da essência do indivíduo, representando ou mesmo a imagem era o próprio indivíduo. Em consequência, quem conseguisse fazer a imagem de um Deus, capturava esse Deus ou exercia domínio sobre ele. Encerrava a força da divindade dentro da imagem, de modo que doravante podia dispor da ação poderosa da divindade. Este fundo de cena incompatível com a elevada noção de Deus na revelação bíblica explica adequadamente a proibição do uso de imagens no Antigo Testamento. Como se vê, essa proibição
não significa oposição entre o visível e o invisível, entre o material e o espiritual, mas nem tensionava incutir um culto espiritualizado, dirigido diretamente ao invisível. Muito diverso era o sentido dessa proibição. Ela se prendia ao conceito mesmo de Javé e devia incutir que o Senhor era diferente dos deuses dos outros povos. Estes podiam ser representados e fixados em determinado lugar, porque eram criaturas dos homens. Ao contrário, Javé manifestava livre e soberanamente onde e quando ele queria, infinitamente acima das forças e dos seres sensíveis, pois ele é o Criador de todo. Mas, em certos casos, porém, tomadas as cautelas contra o perigo de idolatria, o Senhor não somente permitiu, mas até mandou que se confeccionassem imagens sagradas, a fim de elevar a piedade de Israel. Vejamos, livro do Êxodo, capítulo 25, versículo de 17 a 22. Por ordem explícita de Javé, Moisés colocou 2 querubins de ouro sobre o propiciatório da arca, tendo as asas voltadas para o alto e as faces dirigidas para a placa sagrada de metal. Era pelo propiciatório assim configurado que Javé falava ao seu povo. Por isto a Bíblia costuma dizer que Javé está assentado sobre querubins. Ver também primeiro Samuel capítulo 4, versículo 4, e segundo livro de Samuel capítulo 6, versículo 2, segundo livro dos Reis capítulo 19, versículo 15, o Salmo 79, versículo 2 e o Salmo 98, versículo 1. Veja também primeiro livro dos Reis capítulo 6, versículo de 23 a 30. No templo construído por Salomão foram confeccionados querubins de madeira preciosa para ficar junto à arca da aliança. Mas as paredes do templo foram todas revestidas de imagens de querubins. Tais obras se fizeram sem dúvida com a aprovação ou ordem do próprio Deus. Pode ver também em primeiro livro das Crônicas, capítulo 22, versículo de 8 a 13, que já no deserto comunicava a Bezebel o seu espírito de sabedoria, inteligência e ciência, para realizar toda espécie de obras, para conceber e executar projetos de obras em ouro, prata e bronze, assim como para talhar a madeira. Ver também Êxodo, capítulo 31, versículo de 1 a 5. Vê-se assim com que apreço Deus considerava as culturas do seu templo, já mesmo no regime do Antigo Testamento. Vemos também livro dos Números, capítulo 21, versículo de 4 a 9, que durante a travessia do deserto, o povo foi vítima de serpentes, que matavam muita gente, e então o Senhor ordenou a Moisés que fizesse uma serpente de bronze e a colocasse sobre uma haste. Todo aquele que mordido a contemplasse seria salvo. Primeiro livro dos Reis, capítulo 7, versículo de 23 a 26, o mar de bronze ou reservatório de água lustral, colocado à entrada do palácio do Salomão, era sustentado por 12 bois de metal, e dos quais 3 olhavam para o norte, 3 para o oeste, 3 para o sul e 3 para o leste. 1 Reis, capítulo 7, versículo 28 seguintes, havia também entre os ornamentos do palácio de Salomão figura de leões, touros e querubins. Estes textos bem mostram que a proibição de fazer imagens não era absoluta no Antigo Testamento, mas condicionada por circunstâncias em que vivia o povo de Israel. A própria tradição israelita foi aos poucos interpretando com certa flexibilidade a proibição do Decálogo. Pensemos, por exemplo, em certas sinagogas da Palestina do século III depois de Cristo, onde se encontraram pinturas e figuras humanas. Seja citada também a sinagoga de Dura Europos, à margem do rio Eufrates, na Babilônia, hoje o Iraque, na qual estavam representados Moisés diante da sarça ardente, o sacrifício de Abraão, a saída do Egito, a visão de Ezequiel
e etc. Na nossa próxima aula, então, nós vamos dar continuidade a esta questão das imagens. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela sua atenção e até a nossa próxima aula. Mas veja aquilo que eu falei. Parece que Deus está se entrando em contradição, né? Como é que uma hora proíbe, outra hora manda fazer? Entendam bem, na Igreja Católica o que Deus proibiu foi fazer uma imagem dele. E na Igreja Católica, quando você entra na Igreja Católica, tem alguma imagem de Deus? Não. Né? Tem de Jesus Cristo, de Nossa Senhora e dos santos. E até se você estudar a própria liturgia católica, estudar a liturgia, estudar a disciplina de liturgia na teologia, você vai começar a entender como é que funciona o nosso culto e a nossa forma de adorar a Deus e venerar a Deus. E por si só vai começar a perceber as coisas. Então o que a gente vê, o que a gente percebe é que muitas vezes os protestantes estão julgando os católicos sem conhecer. Né? E os católicos que estão mal preparados e mal formados não sabem como agir diante dos ataques deles. Então, cuidado, não julgueis para não ser julgado. Fica a dica. Muito obrigado.